Está surgindo uma nova figura entre os produtores de mandioca, o maniveiro. Você já ouviu falar nesse nome? Pois um projeto desenvolvido pela Embrapa investe no trabalho do maniveiro para aumentar a produção de mandioca. Vamos ver então o que é que ele faz. As palmeiras imperiais dão as boas-vindas à sede da Embrapa no município de Cruz das Almas, na Bahia. Por aqui se pesquisa uma das culturas mais importantes para as pequenas propriedades, a mandioca. Porque a mandioca é uma cultura que está muito ligada à agricultura familiar. E isso envolve tradição, envolve materiais que estão há muito tempo com os produtores. Não há outra cultura para a qual ele possa recorrer que tenha as potencialidades da mandioca. É que a versatilidade da cultura se torna uma aliada ao dia a dia do pequeno agricultor. As raízes para a produção de farinha, produção de fécula ou amido, e da parte aérea, as folhas para a alimentação animal fazendo silagem, e a parte das manivas, que são as ramas, para material de plantio. É daqui que sai, no caso, a próxima lavoura do agricultor. Exato, esse aqui é como se fosse a semente. A rama que vira maniva, a maniva que vira a mandioca da próxima colheita. Basta cortar assim, com uns 20 centímetros, plantar e esperar. Seria fácil se a cultura não apresentasse baixa produtividade e se muitos agricultores do Nordeste não tivessem ficado sem ter como repor a lavoura devido aos vários anos de seca na região. Aqui no semiárido chove em média 600, 700 milímetros por ano, o suficiente para o pequeno agricultor manter seu roçado de subsistência. Só que nos últimos tempos a chuva foi tão pouca que muitas culturas não resistiram e a mandioca praticamente desapareceu em alguns lugares. Foi o que aconteceu no município de Marcionílio Souza, que viu as lavouras minguarem a ponto de faltar produto em várias casas de farinha. Nessa da comunidade Pau a Pique, o abastecimento era feito por 250 famílias. Até 2009, 2010 ainda houve produção ainda. Depois acabou. E produzia muito aqui? Produzia bastante. Quanto, hein? Em torno de 50 a 60 sacos por semana. Sacos de 50 quilos? Sacos de 50 quilos. E hoje, quando a senhora olha assim, tudo parado? Dá tristeza, né? Porque era aquele movimento durante a semana, produzir farinha e agora acabou tudo. A casa de farinha tem 23 anos e nunca tinha parado suas atividades. Para evitar esse tipo de situação, a Embrapa lançou o Reniva, um programa que se propõe a profissionalizar a cadeia produtiva da mandioca. O significado da sigla é bastante extenso, mas dá conta de estruturar uma rede que multiplique e faça a transferência de manivas sadias e com qualidade genética. O projeto Reniva vem dando tão certo que se espalhou por todos os estados do Nordeste, pelo Tocantins e por Minas Gerais. E esse sucesso só foi possível porque se criou uma nova figura na cadeia produtiva da mandioca, o maniveiro. Sr. Armando, o senhor já tinha ouvido falar de maniveiro? Não, nunca tinha ouvido falar de maniveiro. Plantar mandioca e plantar mandioca é plantar mandioca. não sabia desse detalhe de maniveiro. Ser maniveiro tornou-se a nova função do seu Armando Santos Filho. Ele mora no município de Nova Redenção. Sua propriedade fica a menos de 1 quilômetro de um dos lugares mais visitados da Chapada Diamantina, o Poço Azul. Os turistas que aproveitam essa beleza talvez nem imaginem que uma importante reestruturação da cadeia produtiva da mandioca esteja em curso por aqui. A função do maniveiro é a de produzir manivas, fazendo da lavoura uma espécie de poupança de mudas de qualidade. Ele é um divisor de águas entre o que existia e o que passa a existir a partir de agora. Ele sai do padrão tradicional para um padrão técnico, obedecendo regras de espaçamento, de adubação, de correção de solo, adequada à cultura da mandioca. E a lavoura desse maniveiro acaba sendo aí uma vitrine, digamos assim, para os vizinhos? Com certeza. Mostrar para os vizinhos uma nova história na cultura da mandioca. Os maniveiros são agricultores que já trabalhavam com a cultura da mandioca e que aceitaram o desafio de fundar esse novo elo na produção.
Cada um deles destinou 1 hectare da propriedade e ficou responsável pela mão de obra. Em contrapartida, o programa forneceu R$ 15.750 para a irrigação, a adubação e a compra de defensivos. Nesse caso, o dinheiro foi dado pelo governo federal e pelo estado da Bahia, mas o Reniva está aberto a prefeituras e empresas que queiram investir no projeto. No total, 40 variedades de mandioca fazem parte do Reniva, 13 do Banco de Melhoramento Genético da Embrapa e as demais sugeridas pelas próprias comunidades de agricultores. Em cada região, cada território trabalhado, os agricultores tiveram possibilidade de indicar 3 materiais que para eles são importantes. Não se impõe variedades para o produtor. E aí o agricultor passou a confiar, então, no projeto. Não só confiar, como apostar que teria aquele material que ele gosta, que ele sabe explorar, de boa qualidade. Top de linha. Depois que se decidiu quais variedades entrariam para o projeto, uma outra preocupação foi com a sanidade das plantas. Somente mudas livres de pragas e doenças poderiam ser distribuídas para os agricultores. E o processo de multiplicação dos melhores materiais começou neste laboratório, que é quase uma maternidade das mandiocas do Reniva. A multiplicação começa minuciosa, entre bisturis, tubos de ensaio e uma espécie de gel onde ocorre o plantio. Convencionalmente, de cada planta, nós obtemos, depois de um ano, 8 a 10 manivas de 20 centímetros. E aqui no laboratório, em um ano, de cada plantinha, a gente consegue obter 5, 6 vezes mais. E que ela vai mostrar todo o potencial de produção, né, aumentando a produção que anteriormente era mais baixa do que depois que ela passou aqui pelo laboratório. Depois que as mudinhas estão assim, crescidas, elas viajam do laboratório da Embrapa em Cruz das Almas até o município de Ilhéus. É onde fica o Instituto Biofábrica, mantido pelo governo da Bahia. Aqui, cada plantinha ainda vai se desdobrar em outras 5. Já nos vidros, elas passam 60 dias nessa sala com luz artificial, 45 nessa outra com luz natural, para só daí ganhar o substrato para continuar seu desenvolvimento na estufa por mais 10 dias. Na fase final, as mudas seguem para os viveiros cobertos com essa tela de sombreamento, até ficarem prontas para ir a campo. Todo esse processo na biofábrica leva algo em torno de 6 meses. A criação do Reniva deu à cultura da mandioca um status que ela não tinha antes. E para isso, como dizem os pesquisadores, foram desenvolvidos vários novos protocolos de produção. Um deles tem a ver com a fase final do trabalho aqui na biofábrica, que embala as mudas de um jeito que lembra um rocambole. Como é que se chegou a essa tecnologia do rocambole? Primeiro, era uma tecnologia que a gente já fazia com as mudas de cacau. Ele facilita a logística, né? O rocambole ocupa 1/4 da área de uma bandeja, então facilita. O que a gente levava em torno de 8 a 10 mil por carga, né? Por transporte, hoje a gente consegue levar até 25 mil. Agora, essa multiplicação constante do material não faz as mudas, no caso, perderem um pouco de qualidade? Não, é uma característica da espécie, né? Não perder a qualidade, não perder o vigor. O agricultor pode ter a garantia de que esse material que está chegando dessa maneira no campo tem vitalidade, tem vigor. Aqui está pronto para ir para o campo? Aí está pronto para ir para o campo. Daqui as mudas vão para os maniveiros, que fazem um plantio adensado com cerca de 12.500 plantas por hectare, o que estimula mais a produção da parte aérea da planta do que das raízes. O trabalho aqui no campo ainda demora cerca de 1 ano e meio, até a lavoura ficar pronta para o corte e as ramas serem distribuídas de graça para os agricultores da vizinhança. Seu Rosildo dos Santos, do município de Marcionílio Souza, foi o primeiro maniveiro do Reniva. O senhor já tinha tido uma lavoura assim tão vistosa? Não, de mandioca ainda não. Satisfeito com o que vê, seu Rosildo logo relaciona a fartura da roça com a fartura da mesa. Então a gente precisa da farinha, precisa do beiju, precisa do bolo, que pode ser, precisa da bolachinha de goma. Então, e aí quando falta mandioca? Quando falta mandioca, esses produtos na mesa esses produtos na mesa da gente falta. As ramas da lavoura do seu Rosildo vão ser entregues para 30 agricultores. Gente que perdeu tudo com a seca.
o quadro foi deveramente grave. Agora, a mandioca não seria uma cultura aí já adaptada à região? A adaptação também tem seus limites. Como foi uma ação continuada, por mais poder germinativo que as culturas poderiam ter, elas não resistiram à intensidade do período dessa estiagem. Isso levou ao desarranjo completo da estrutura até familiar do município. De volta à Nova Redenção, encontramos seu Armando no preparo do material que será levado pelos seus vizinhos. E o resultado está melhor do que o esperado. Porque está uma média aí de mais ou menos 3 hastes por cova, que eles calcularam uma só. Ele triplicou, né? Melhor do que isso aí estraga. Parece que o senhor cuidou bem, então. Tranquilo, cuidei. Se não cuidar, não vai. Não demora muito e vem chegando aí o seu Manuel, seu Gidásio e seu Rosalvo. É um dia de festa porque a gente está pegando uma maniva aqui para plantar. Então na propriedade daqui a pouco vai ter mandioca para colher. Com certeza. Seu Rosalvo, tá saindo com o carro cheio, hein? É importante, né? Porque tem tempo que a gente não vê esse movimento aqui, né? A gente vai pegar uns anos bons de chuva aí e a coisa vai recuperar de volta. E aí o agricultor fica contente. Exatamente, isso é um prazer da gente, né? A gente hoje, por que não fica emprazerado chegar numa roça de mandioca dessa aí? Isso é bonito demais, né? Seu Armando, missão cumprida? Só o pontapé inicial, né? Ainda tem muita coisa ainda pela frente, ainda para a gente ainda cuidar. Seu José Lopes já começou a cuidar. As ramas que recebeu do Reniva vão se transformar em quase 3.000 manivas. Esse período que a gente não teve a mandioca na propriedade, a gente trabalhava fora para sobreviver. Ah, é? Para os outros? Para os outros, exato. Eu vendi o dia. Com a ajuda da esposa, seu José destinou meio hectare para o plantio da mandioca. Tem na mandioca para a gente plantar, o enxadão aqui tem trabalho. E a gente também tem trabalho, não fica parado, faz alguma coisa. Daqui quanto tempo o senhor vai colher essa mandioca que o senhor está plantando hoje? Mais ou menos assim, eu faço cálculo de 6 meses, ela está quase boa de colher. De um ano diante ela está boa. A senhora acha que vai ser diferente esse ano? Ah, esse ano vai ser. Com fé em Deus, né? Então que venha a chuva, né? É, que venha a chuva. Para dar conta dessa mandioca que foi plantada hoje. É. A lavoura que vai despontando aos poucos pertence ao GI dos Santos Cruz. Ele aproveitou uma chuva recente e se adiantou com o plantio. Esse ano eu acho que vai ser o recomeço das roças de mandiocas que a gente já teve. A gente vai recuperar aquele tempo atrás que a gente perdeu todas as mandiocas. A esperança do GI e também de todos os agricultores beneficiados com a produção dessas ramas revela o tamanho da responsabilidade do maniveiro e mais, o alcance do seu trabalho diante da comunidade a qual pertence. Uma coisa é eu produzir maniva, ou produzir mandioca para mim. Outra coisa é eu produzir maniva para servir para mim e para servir para outros agricultores. Se não sair bem feito, não serve para ninguém. Então, para chegar a algum lugar, eu tenho que pensar em mim e pensar em outros. Então a gente acabou virando mais uma autoridade nessa luta, né? É uma autoridade agora? O produtor brasileiro colhe, em média, 13 toneladas de mandioca por hectare. O Reniva pretende elevar essa produtividade em 20%. O programa está aberto a novas parcerias com outros governos estaduais, prefeituras ou empresas privadas.